Olá pessoal, mais uma vez reunidos aqui na telinha, agradecendo sempre a Deus a oportunidade de estar juntos nesse trabalho de divulgação, estudo, vamos dizer assim, da doutrina espírita e do Evangelho do Cristo. E que o Mestre Jesus nos envolva, nos ampare, nos fortaleça e que essa equipe amorosa, esses espíritos que coordenam todos os trabalhos na Terra, né, possam sempre nos fortalecer nessa caminhada, nesse aprendizado. Nosso espírito protetor, que nos ampara, nos fortalece sempre, que possamos seguir nessa jornada sempre em busca do aprimoramento espiritual, do conhecimento, porque, como já diz o ditado, aquilo que nós aprendemos, nós não esquecemos. E se nós fizermos direitinho os nossos estudos, o nosso dever de casa com o coração, com certeza nos tornaremos espíritos muito melhores, moralmente, né? Menos egoístas, menos orgulhosos, mas precisamos fazer a nossa parte. Precisamos estar nessas jornadas firmes e fortes, né? E nessa união, nesse quadro vibratório, onde irmãos da espiritualidade com certeza estão vibrando junto conosco, como a gente costuma dizer sempre, né? Quando estamos reunidos, a espiritualidade aproveita todos esses instantes para trazer esses irmãos até nós, trazendo as suas vibrações de fortalecimento, de inspiração, e muitos ouvindo também, se fortalecendo na espiritualidade. Porque não é porque nós retornamos à espiritualidade que nós não necessitamos do conforto espiritual, muito pelo contrário. Às vezes, quando estamos na espiritualidade livres da matéria, do corpo físico, a nossa sensibilidade espiritual muito grande necessita dessa atenção, desse esclarecimento. E muitos desses irmãos também estão despertando os seus sonos, não é? Despertando na espiritualidade, recobrando a consciência espiritual, outros se preparando para reencarnar. Então não deixa de ser um aprendizado que fortalece. E a vibração, gente, esse momento que nós nos dedicamos para o espírito, por isso ele é muito especial, que quando nós vamos assistir um vídeo de uma palestra, de um estudo, é muito importante que nós nos dediquemos àquele momento para fazer esse estudo, ouvir, porque aí nós estamos tranquilos e essa nossa comunhão com a espiritualidade, ela é muito mais sutil. Nós estamos vibratoriamente despreendidos da matéria, né? Então, nesse clima de vibração amorosa, que nós possamos ir acerenando os nossos corações, aliviando os nossos pensamentos das atribulações do dia, daquelas preocupações que nós temos, muitas vezes com os nossos entes queridos, amigos, né, conosco, mas que nós voltemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão querido, e a nossa Mãe Maria que zela por nós. E esse pensamento sincero, vindo do fundo do nosso coração, possa nos trazer a serenidade, a tranquilidade de que tudo está nos domínios de Deus. E no momento próprio, no momento oportuno, Ele nos trará a solução, nos trará aquele recurso que tanto nós precisamos, seja ele espiritual, seja ele material, mas precisamos ter confiança. E nessa sintonia amorosa, unindo nossos pensamentos a essa espiritualidade tão amiga e ao nosso espírito protetor,
possamos dizer ao Pai: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, são tantas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em novas tentações, e livra-nos do mal, desse mal que ainda reside em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Muitas vezes, nós ficamos pensando, o que dizer nas nossas preces, nas nossas vibrações. Nós temos que dizer ao Pai aquilo que vem do íntimo do nosso coração. Não são as palavras, mas são os nossos sentimentos. E o Pai ouve, Então, às vezes, nós citamos tantas palavras, tantas coisas, mas existe um vazio em nós. Então, que as nossas vibrações, as nossas preces, possam vir do íntimo do nosso coração, no mais reconforto do nosso espírito, para que elas possam chegar até essa espiritualidade que vai distribuir a todos os corações necessitados, Gente, então, dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, hoje nós vamos dar continuidade no capítulo só um instantinho aí, no capítulo 1º do livro 4º. E o título desse capítulo é Esperanças e Consolações. E ela vem como penas e gozos terrenos, felicidade e infelicidade relativas do espírito encarnado na Terra. E muitas vezes nós, até pelas perguntas que foram trabalhadas anteriormente, muitas vezes nós depositamos a felicidade nas nossas conquistas pessoais, na matéria. Às vezes nós movemos todos os nossos recursos para adquirir determinada coisa, atingir determinado grau de ascensão no trabalho, na sociedade, enfim. Depositamos muito a nossa felicidade, às vezes, nos ombros dos outros. E a gente já viu ao longo do trabalho dos outros irmãos nesse capítulo que não é bem assim, não é? E a gente já sabe, o Pai já nos disse, a felicidade não é deste mundo. A Terra é um grande hospital e nós somos os enfermos e Ele o médico das almas. Então, tudo aquilo que nós entendemos de felicidade apenas nas nossas conquistas pessoais, e até nas conquistas dos nossos filhos, dos nossos familiares, a espiritualidade vem nos mostrar que não é isso. O Cristo nos mostra através do seu Evangelho, através da simplicidade, da felicidade, da fraternidade, em auxiliar, em não ser servido, mas em servir, não é? Então, nós precisamos compreender isso como espíritos que somos, e já sabedores, através do Evangelho do Cristo, que nós já conhecemos, e de tudo isso que essa espiritualidade amorosa nos traz. Hoje, nós vamos trabalhar a questão 923. Então, Kardec, ele pergunta: aquilo que seria supérfluo para um se torna necessário para o outro e vice-versa, segundo a posição? E aí os espíritos respondem: sim, de acordo com as vossas ideias materiais, os vossos preconceitos, a vossa ambição e todos os vossos caprichos ridículos, para os quais o futuro fará justiça,
quando tiverdes a compreensão da verdade. E agora aqui é uma pergunta relativamente longa, então vamos lá. Sem dúvida, aquele que tivesse uma renda de 50 mil libras e a visse reduzida a 10 mil, considerar-se-ia muito infeliz por não poder continuar fazendo boa figura, mantendo o que chama a sua classe, ter bons cavalos e lacaios, satisfazer a todas as paixões, etc. Julgaria faltar-lhe o necessário, mas francamente, pode considerá-lo digno de lástima quando ao seu lado aos que morrem de fome e de frio, sem um lugar em que repousar a cabeça? O homem sensato, para ser feliz, olha para baixo, e jamais os que lhe estão acima, a não ser para elevar sua alma ao infinito. A gente vai começar a nossa explanação com o que foi respondido pelos espíritos na questão 922. E aí Kardec pergunta: a felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que é suficiente para a felicidade de um faz a desgraça do outro. Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens? Aí eles respondem: para a vida material, a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Gente, nós ainda não compreendemos e ainda estamos, a maioria de nós, em busca da felicidade que nós entendemos que é a felicidade terrena. Ali ele coloca, né, aquele irmão que ganhava em libras, perdeu seus cavalos, foi obrigado a reduzir isso, reduzir aquilo. E na mente dele, como que ele iria fazer a sua sustentação, a sua suntuosidade no meio social a que nós estamos? Gente, é por isso que vem as provações. E a receita da felicidade é como foi dita. A felicidade não é deste mundo, é aquilo que nós conquistamos na terra, os corações que nós consolamos, os amigos que nós fazemos através da boa palavra, através, né, do servir, da boa amizade desinteressada em ajudar muitos corações, a simples companhia, né, as boas palestras, as boas conversas, os bons conselhos. E nós não, ainda acreditamos que nós temos que guardar, que poupar para a nossa velhice, para nossas privações, para as nossas necessidades. Claro que isso, quando é feito, nós já ouvimos em outros capítulos atrás, em outras perguntas mais para trás, que nada mais justo daquele que garante o seu sustento com o fruto do seu trabalho, nada mais justo que prover os recursos para suas necessidades. Gente, mas vamos lembrar, tudo aquilo que nós possuímos, que nós dizemos que são meus, nós somos apenas fiéis depositários. A espiritualidade já nos disse isso. Deus, na sua infinita misericórdia e sabedoria, nos deu os recursos necessários para passar as nossas encarnações de acordo com a nossa programação. Não visando o nosso conforto material, nossa projeção social, mas visando o que nós podemos tirar de aprendizado espiritual nessa nossa trajetória rápida aqui na Terra, comparado à eternidade espiritual. Pois bem, e é por isso que chega a dor. E é por isso que muitas vezes a necessidade e a prova bate à nossa porta. Gente, o planeta hoje passa por uma provação muito grande nessa pandemia, que ela veio pegar todos,
desde o mais simples espírito aqui na Terra, até aquele mais elevado, até aquele mais alto escalão da nossa sociedade. Então não poupou ninguém. Nós temos corações que já voltaram à espiritualidade por conta dessa pandemia. Como sempre, a cada dia voltam inúmeros espíritos à espiritualidade e deixam a Terra e retornam à espiritualidade. E aí é aquilo que o Cristo disse: deixai que os mortos enterrem os seus mortos. Por quê, gente? Quem volta à espiritualidade, ele já tem a sua consolação. Ele retornou à pátria espiritual, carregando as suas conquistas, levando os seus vícios ou os seus débitos adquiridos aqui, ou muitos que não conseguiu superar. Mas nós, pela misericórdia de Deus, nosso Pai, estamos aqui, estamos vivos, temos um corpo perfeito, às vezes com alguma dificuldade, mas estamos aqui. E nós nunca tivemos, claro, sempre existiu a miséria humana à nossa volta, mas não tanto quanto ela está sendo agora, onde irmãos que tinham um teto para morar e agora, com toda essa situação, foram para a sarjeta, embaixo das pontes, dos viadutos. Se a gente assistir o noticiário, e até quando nós saímos resguardados as nossas, que aquilo que precisamos tomar de cuidado, basta nós sairmos aí, nós vamos ver como a miséria ela aumentou. Percebe? E o que nós estamos fazendo, por exemplo, de nós, para levar o pão a esses nossos irmãos? É isso que eu estou dizendo, nós nunca tivemos uma oportunidade tão grande de seguidores do Cristo, seguidores do seu Evangelho, dos seus exemplos, e nós nunca tivemos tanto a obrigação de socorrer esses corações, os pequeninos do caminho. Percebe? Quando eu estava estudando essa pergunta hoje, eu lembrei daquela passagem do Cristo da multiplicação dos pães, da multiplicação dos peixes. Claro que muitas religiões dão o seu entendimento para isso. Mas, gente, se você for pensar que nós somos um e que estamos fazendo aquilo que está ao nosso alcance, nós temos que lembrar que nós somos milhões de cristãos. E cada um fazendo um pouquinho, olha quanto socorro nós podemos levar a esses pequeninos do caminho. É esse o chamamento. Não adianta nós ficarmos em torno apenas dos estudos, da formalidade, né? Enfim. Mas estamos sendo chamados hoje, mais do que nunca, a socorrer. Sem a pretensão, e não temos essa condição, de socorrer a todos os corações, mas vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance. Quando nós falamos, dai-nos hoje, Pai, o pão nosso de cada dia, esses corações, não só nessa situação, mas em tantas outras, estão fazendo a sua prece. Pai, dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. E Deus, na sua infinita misericórdia, e o Cristo, na sua infinita bondade para com todos nós, direciona esses irmãos para nós, porque temos a condição de socorrê-lo, de levar o pão. E aquele que recebe, agradecer aos céus e falar, graças a Deus, o pão nosso chegou. O Pai ouviu as minhas preces. Então nós vemos muitos corações que nessa época de reclusão estão tentando se achar, estão tentando encontrar o que Deus, qual a mensagem que Deus está passando para nós. A mensagem é essa:
colocar em prática tudo aquilo que nós já ouvimos e tudo aquilo que está em nosso coração, que o Evangelho do Cristo nos trouxe. E lembrando desse irmão, se ele estivesse encarnado entre nós hoje, aonde ele estaria? Servindo aos pobres, aos deserdados do caminho. Então, olha só, muitas vezes, quando a gente fala do supérfluo, às vezes nós interiorizamos alguma coisa em nós que nós desejamos adquirir. E muitas vezes aquilo se torna o objeto dos nossos pensamentos e das nossas atenções. E movemos todos os nossos recursos para fazer a conquista. E muitas vezes nos frustramos quando nós não conseguimos alcançar. Gente, é como ele disse naquela resposta da questão 922, que a receita da felicidade é aprender a viver com o mínimo de recurso necessário, que aí nós vamos observar que o supérfluo é dispensável, percebe? E ter a nossa fé no futuro e a nossa confiança. Então, confiando em Deus, que nada nos faltará, e aprendendo a viver com os recursos que nós temos. E aquilo que para nós poderia ser revertido em mimos, em supérfluos, seja convertido em benefício daqueles que estão na beira da estrada, ou nas sarjetas da vida, percebe? Então é isso, gente. Essa fé no futuro é a fé na certeza de que estamos nessa encarnação fazendo e movimentando os nossos melhores recursos para realizar aquilo que o Cristo espera de nós. Lembrando, somos um em milhões de cristãos que comungam no mesmo Evangelho do Cristo e já são sabedores disso. Não importa. E aí está também o nosso chamamento. E aí nós temos que ter essa visão. Não importa o que o outro não esteja fazendo, importa o que eu estou fazendo. Percebe? Porque a cada um será cobrado a sua responsabilidade por todo o bem que poderia ter feito e não o fez. E aqui quando nós estamos falando em bem, são todos os nossos recursos em auxílio aos irmãos do caminho, seja dentro do templo religioso ou na nossa jornada de vida diária, gente. E lembrando também, a exemplo, vamos buscar lá atrás nas passagens do Cristo, onde ele curava os leprosos, cuidava dos leprosos, muitos, a maioria eram largados à marginalidade da rua, à sua própria sorte, porque os seus familiares tinham medo de se contagiar. E aqueles cujo Cristo socorreu, nas suas andanças, confiando no Mestre querido, se colocavam a trabalho para ajudar a cuidar desses irmãos do caminho, sem medo, sem temor. Claro que o Cristo não está pedindo que nós venhamos a burlar as leis sanitárias daquilo que estão nos pedindo, Mas, dentro mesmo desse nosso reduto aqui, nós temos total condição de nos juntarmos a outros corações para fazer o bem. E se nós formos olhar aquele supérfluo que de repente nós temos, é aquilo que falta na mesa do outro. É o recurso necessário do outro, que se eu não coloco à disposição, na verdade vai ser a minha desgraça espiritual. É o medo, Então, quanto mais nós doamos de nós em benefício do bem comum, mais os nossos recursos se multiplicam. Porque o Pai, Ele não vai colocar recursos bons na mão daquele trabalhador
que não sabe administrar os seus talentos, lembrando de outra parábola, e seremos cobrados por isso. Nós temos que multiplicar os talentos que Deus nos deu. Percebe? O recurso não é nosso, é de Deus nosso Pai. Somos apenas fiéis depositários. E, oxalá, quando retornarmos à espiritualidade, não é? Nossa consciência espiritual, ao batermos lá, o que você fez com os recursos que eu te dei? Quantos pequeninos do caminho você ajudou a dar de comer e a vestir? Não é? Precisamos pensar nisso. Não existe receita de felicidade na Terra. A Terra é apenas uma passagem para nós. Não foi tratado nas questões anteriores e nós já somos conhecedores, né, dessa colocação da espiritualidade. Estamos aqui de passagem. Então, a nossa alegria, o nosso conforto é aproveitarmos todos os recursos que tivemos e termos a nossa consciência, o nosso coração alegres por estarmos compartilhando com os nossos próximos e com os nossos irmãos no caminho. Não tenhamos medo, nada nos faltará. A fé no futuro e a confiança em Deus e no Mestre Jesus nos ensina que tudo vai passar, tudo isso passa, não é? É através, infelizmente, da dor que nós vamos aprendendo a amolecer o nosso coração, muitas vezes endurecido. Não tenhamos medo, tenhamos confiança que o Mestre Jesus está conosco, a espiritualidade amiga, amorosa está conosco, não é? Basta nós nos despojarmos dos nossos receios, dos nossos medos e olhar para o lado. Não olhar para frente fazendo planos. Nós já vimos que todos os planos que nós tínhamos, essa pandemia cortou tudo. Cortou, acabou. Não tem como fazer planos e projetos. Mas olhar para o lado, não é? E a fé e a confiança no futuro, através das nossas ações de hoje, nós já sabemos que o nosso futuro, ele vai ser ou de muita tristeza, de choro e ranger de dentes, ou os regalos do bem comum, da alegria, da felicidade, de ter sido um bom servidor na seara do Cristo, não é? Então é isso, somos os semeadores, semeando alegria, condições, onde estejamos, levando uma boa palavra, um bom sorriso, uma prece quando não pudermos falar. Como que nós vamos pedir pedir ao nosso irmão que passa pela dificuldade, ter fé e confiança, olhando a fome que passa e daqueles muitos pequeninos que estão ali com ele, não é? É preciso sim falar, olha, o recurso está aqui, meu irmão. Alimente a sua família, alimente o seu corpo físico, não é? Aí esse irmão, como eu disse lá no início, fala, Pai, obrigado, o recurso que eu pedi, o Pai não me desamparou. E aquilo vai servir de alento para ele, não é? Então nós temos hoje muitas oportunidades. Não percamos tempo. Estamos a caminho, estamos na terra. Não sabemos até quando, porque o nosso bilhete de volta já está carimbado. Nós só não sabemos quando vamos voltar. Achamos que vamos ficar muito tempo aqui, mas não sabemos. Então vamos aproveitar o tempo, os recursos, aquilo que o Pai deu para nós. Vamos trabalhar sempre muito com alegria e com confiança. Percebe? Meus irmãos, era essa a mensagem que eu espero que tenha chegado até vocês, na intensidade que meu coração aqui, como em todos os nossos encontros, vibra, pulsa, né? E que ela possa ter chegado até vocês com aquilo que a gente mais pede, carregado daquilo que o Cristo espera de nós, que nos ajude a refletir, a sair desses momentos com alegria. E a gente já aprendeu que a infelicidade, ela está naquilo que nós, na intensidade que nós depositamos no problema.
e tudo passa. Vamos passar com alegria, tudo vai passar. Percebe? Muita paz para todos e que o Mestre Jesus os ampare, proteja e nos proteja sempre. E até a próxima oportunidade. Um abraço.